Zona, isso aqui virou uma zona. Quando o ministro Gilmar Mendes, simplesmente, numa canetada, atropela a soberania do Congresso Nacional e cria a lei dizendo que nenhum ministro da Suprema Corte poderá sofrer qualquer sanção pelo Congresso, ou seja, pelo Senado. Agora, somente o PGR poderia abrir um processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. Isto é autoblindagem, isto é uma vergonha. Onde estão freios e contrapesos? Para o Supremo isto não vale de nada. Ou esta casa se levanta com altivez, só mais 30 segundos, presidente. Ou esta casa se levanta com altivez, ou com coragem, ou o presidente do Congresso Nacional, senador Alcolumbre, juntamente com o senhor presidente Hugo Mota, se levanta com coragem, defendendo as prerrogativas do Congresso Nacional, ou fecha essa Câmara, fecha o Senado e deixa apenas o Senado ou o STF governar. Eu vou dar 1 minuto para o Éder Mauro, a seguir o Nelson Padovani, e a seguir o deputado Gustavo Gaia. Ele vai falar por 8 minutos pelo tempo de liderança. A prioridade é dele. Obrigado, presidente. Hoje o Brasil acordou chocado com uma notícia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dia 3 de dezembro, agora é o dia do verdadeiro golpe da nossa nação. A mesma corte que mandou prender centenas de pessoas inocentes por um suposto golpe de Estado imaginário no 8 de janeiro. A mesma corte que manda prender e perseguir pessoas de forma ilegal, atropelando todo o processo, atropelando o direito de defesa, derrubando redes sociais, censurando milhares de pessoas. A mesma corte que hoje coloca 60% da população brasileira com medo de dar as suas opiniões nas redes sociais. A mesma corte que é considerada por 42,8% da população como a maior ameaça à democracia, de acordo com uma pesquisa recente. A mesma corte que 47% da população reconhece que transformou o Brasil numa ditadura do judiciário. A mesma corte que tem 41 senadores assinando o pedido de impeachment do ditador Alexandre de Moraes, decidiu no dia 3 de dezembro de 2025 que eles não podem mais sofrer impeachment. Queridos amigos, não existe nenhum, e eu repito isso com muita ênfase, não existe nenhum país democrático no mundo que isso acontece. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa hoje, e eu não encontrei nenhum país que se diz democrático no mundo que centralizou o pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte na mão de uma pessoa. Se eu contar para os senhores e senhoras que nem ditaduras se atreveram a algo tão abominável, nem Cuba, nem Venezuela se atreveu a uma coisa tão absurda. Mas aqui, na democracia relativa do Brasil, o ministro Gilmar Mendes decidiu que não é o PGR que vai ser o único a decidir pelo impeachment de um ministro do STF, não. Ele decidiu que vai ser o ex-sócio dele, presidente. Quando o senhor pensa que a situação está ruim, a coisa é muito mais escrachada. Gilmar Mendes decide numa canetada que a única pessoa que terá prerrogativa de aceitar um pedido de impeachment é o ex-sócio dele, o despachante do STF, aquele que está assinando todos os atropelos e todos os crimes cometidos por essas pessoas. Por que o desespero, eu me pergunto? Porque de repente Gilmar Mendes se divorcia de sua esposa e alguns dias depois toma uma decisão que nem Maduro teve a coragem de tomar. Talvez
Tem alguma coisa a ver com o escândalo do Banco Master que saiu recentemente? Um escândalo que mostra que um banco que deu um calote em milhares de pessoas financiou eventos de ministros do STF? Financiou o jantar de ministros do STF? Será que tem alguma coisa a ver? Bom, eu posso garantir que o Toffoli pelo menos protegeu esse cidadão. É muito curioso como tudo acontece de uma forma tão sincronizada. É estranho não começar a ter algumas indagações, embora hoje isso possa ser crime. É complicado viver num país onde um parlamentar eleito, na tribuna da Câmara dos Deputados, ao fazer as perguntas que eu faço, posso ir para a cadeia. Mas nós, você, ninguém pode se atrever a ir pedir um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Marcon, não tem um país no mundo democrático que se atreveu a fazer isso. E nós tivemos uma fala muito curiosa dessa nossa Suprema Corte. Alexandre de Moraes disse: judiciário brasileiro sofre ataques porque é o mais forte do mundo. Eu acho que essa é a primeira vez que eu concordo com o Moraes. É o mais forte do mundo. Mas o problema, presidente, é que um judiciário não é feito para ser forte. Um judiciário é feito para ser equilibrado. Um judiciário é feito para ser imparcial, para ser técnico, não para ser forte. Se algum poder deveria ser forte, deveria ser a casa no qual as pessoas eleitas comparecem. E não alguém que foi indicado por um ladrão, que foi tirado da cadeia para poder indicar mais amigos no STF. E aí nós tivemos a notícia muito curiosa. Toffoli determina busca e apreensão em vara de Curitiba que cuidou da Lava Jato. Não só a ditadura do judiciário não se contém em perseguir e prender quem fala alguma coisa, quem questiona seus atos, como agora eles querem dar uma lição para que nunca mais aconteça no Brasil uma ação para acabar com corruptos. Eu me pergunto para o Senado, para o presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso, senhor Alcolumbre, o senhor vai aceitar essa humilhação? O senhor vai aceitar que o Senado seja destruído dessa forma, sem uma reação? Queridos amigos, eu espero que devido à pressão popular, até a imprensa de esquerda se revoltou contra isso. Eu espero verdadeiramente que com a pressão popular, com a mobilização do Congresso, o Gilmar Mendes volte atrás, na decisão que sem dúvida alguma vai entrar para a história como a decisão mais absurda, mais abjeta, mais autoritária, já proferida por um membro de uma Suprema Corte de um país que se diz ainda democrático. O que nós não podemos fazer é permitir que isso seja levado adiante. O que nos resta é, primeiro, pedir para que o Senado não aceite. E se aceitar, se eles se acovardarem a esse ponto, que o Congresso aprove uma PEC, voltando às prerrogativas dos parlamentares. Porque o que está acontecendo, gente, é o verdadeiro golpe de Estado. E volto a dizer, para encerrar, presidente, a corte que se dizia defensora da democracia, que mandou prender, mandou perseguir e destruir a vida de centenas de pessoas por um suposto golpe de Estado da Disney, com idosos no domingo em prédios vazios, com uma caneta, no dia 3 de dezembro de 2025, dá um golpe de Estado no Brasil. Sinceramente, eu espero que o centro entenda a gravidade do que aconteceu aqui hoje. Eu espero que haja o mínimo de decência em algumas pessoas da esquerda para entenderem a gravidade do que aconteceu hoje. Curiosamente, pelo menos Gilmar Mendes se divorciou e viajou com a sua esposa para a Europa. Curioso, né? Quem é que divorcia e depois viaja com a esposa? Será que é para tentar fugir das consequências dessa decisão abominável? Será que ele sabia que é uma decisão tão abjeta, tão autoritária, que com certeza haveria consequências, inclusive no seu patrimônio, e por isso ele quis separar? Presidente, para concluir, eu espero que o final desse ano não seja a última vez que nós tenhamos voz para vir aqui e criticar uma Suprema Corte que é hoje vista por 47% da população como uma ditadura do judiciário. Em um Brasil onde o povo tem medo de dar a sua opinião. Em uma nação onde as pessoas têm medo de ir para as ruas. Em uma nação
onde as pessoas têm medo de ir para as ruas. Isso não dá para ser levado assim. Nós não podemos aceitar isso de forma quieta e pacata. Nem que seja a última luta das nossas vidas, essa luta deve ser travada. Porque se nós perdermos essa batalha da concentração do poder do impeachment na mão de um despachante do STF, nós teremos perdido a guerra. Obrigado, presidente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!